Começando. Graças te damos, Senhor Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado que aqui estamos a despeito das dificuldades, adversidades, lutas e problemas. Tu tens sido o nosso ajudador fiel, não apenas nosso, mas de todos os meus irmãos e irmãs. Graças te damos por todas essas dificuldades, porque nós vemos as tuas mãos agindo em nosso favor, trazendo vitória, trazendo soluções, trazendo o que não podemos de nós mesmos fazer. Graças te damos. Entregamos esta aula aos teus cuidados, pedimos que teu Santo Espírito nos guie, nos oriente, nos ministre, nos fale, nos ajude abrindo a nossa mente, ajudando-nos, ó Deus, a ler esta matéria que é de uma importância grande dentro da relação bíblica. Ajuda os teus filhos, ó Deus, a terem sede e fome desta matéria que é de uma enorme importância para a compreensão do texto sagrado. Muito obrigado. Abençoa os meus irmãos que não poderão estar hoje devido a e B razões. Continua estando com a irmã Fabiana, tua filha, dando vitória na sua recuperação da sua cirurgia. Muito obrigado, Senhor Deus. Entregamos esta classe aos teus cuidados, agradecidos no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos na nossa terceira aula de arqueologia bíblica, segunda-feira, 2 de junho, né? Chegamos lá, estamos já na beirinha da metade do ano de 2025. Daqui a pouquinho a gente dá um espirro de jeito, caímos no Natal, não é? Parece que não. Já até vi em alguns lugares aqui em Orlando casas já enfeitadas, pode você acreditar ou não, para o Natal. Falei, será que eu estou perdido no tempo já? Junho? Eu falo, não é normal, mas algumas casas se antecipam, né? Com o espírito natalino. Vi duas Eu hoje, acho bem, que no bem. arrumário do ano passado não tiraram os Assim, o enfeites. Jesus amado. Pode ser que seja, mas achei curioso, né? Duas casas a uma milha daqui, passei de ônibus. Não, o que é isso? Já é Natal? Não me avisaram, 2 de junho. Mas de repente é isso aí que a irmã Ruth está falando, né? Não mexeram e ficou a coisa lá até hoje. Mas tudo É bem. verdade. Mas vamos lá, meus irmãos. Vou pedir uma grande gentileza, meus irmãos. Não deixem, por favor. Eu sei que a maioria faz isso, mas temos uma minoria de alunos que não estão lendo as postagens que fazemos no grupo, não estão ouvindo os áudios e assistindo os vídeos. Lamentavelmente, esses alunos que não estão tendo esse procedimento vão sair no prejuízo. E não queremos que esse tipo de situação constrangedora venha a ocorrer. Então, por favor, redobrem a atenção de vocês. Fiquem ligadinhos. Não estou dizendo que vocês têm que todo dia entrar no grupo, mas um dia sim, um dia não. Separa um horário que você tenha disponível no dia e acessa ao grupo, porque estão sendo postadas informações por postagens escritas, áudios e vídeos. É de interesse dos alunos e isso facilita, né, o nosso relacionamento. A partir do momento que o aluno fica uma semana, 10 dias, 2 semanas sem ter acesso ao grupo, ele obviamente vai ser prejudicado e, infelizmente, desencontros, constrangimentos e maus entendidos vão começarem a surgir e aí vai ficar complicado a coisa. Então, por favor, ajude-nos a estarem ligadinhos, tá? Deixei hoje um áudio e um curtinho. Alguém teve acesso? Alguém conseguiu ouvir? Isso. Isso. Quem não ouviu, por favor, vai lá. Por favor. É importantíssimo para você não sair no prejuízo, né? Já vou dizer de que se trata. A matéria de arqueologia bíblica será um trabalho, porque o American Board Education, que é a entidade que regulamenta as escolas e faculdades teológicas, elas exigem
do curso médio, do curso bacharel em teologia, uma carga horária de 50% de provas e 50% de trabalhos, que são chamados de monografias. Então, nós vamos agora alternar para não termos depois problemas no final, né? Já tive um problema com uma outra turma do bacharel que já fechou, foi bem suado, bem difícil para recuperar, tive que cobrar um pouquinho mais dos alunos na questão de tarefas e quase não passaram. Então eu não quero gerar esse aperto para vocês. Então vamos agora alternar, entende? Uma matéria prova, outra matéria trabalho. Então a matéria de arqueologia bíblica será um trabalho. Presta atenção, vai lá no áudio, aí estamos dando os detalhes. E a data de entrega será máxima, 28 de julho. Se puder e quiser entregar antes, amém. Mas se passar do dia 28, o aluno não vai ter nota, vai ser reprovado nesta matéria, a menos que seja por questão de saúde. A menos que seja questão por saúde. Quando se isso vier acontecer, o aluno vai ter que escrever uma cartinha curta justificando a demora na entrega na data marcada e aí daremos 10 dias de prazo. Não sendo por condição de saúde, não temos mais nenhuma condição de fazermos prolongadas prorrogações, porque nós estamos com um cronograma muito atrasado com outras turmas, né? Não é apenas estamos aqui com vocês, mas eu estou dando suporte a 8 turmas, das quais 4 no presencial. Então isso gera trabalho, muito trabalho, graças a Deus, tá bom? Posso contar com o apoio, ajuda de vocês? Posso contar, por Seu favor? trabalho é E baseado em quê? vai lá no áudio, senão eu vou quebrar a didática do áudio. Não tem sentido. Eu tenho enviado um áudio e vou falar o que eu deixei no áudio, entendeu? Tá bom. Como é uma pedagogia que a gente trabalha com o aluno, né? Levar o aluno a estar ligado na linha de comunicações. Então vai lá no áudio, ouça com atenção. Qualquer dúvida que qualquer um de vocês tenham, é só me chamar, mandar uma mensagem, mandar um áudio. Estou à disposição de vocês, tá? Se eu não atender você de imediato, como no máximo em 3 horas, eu te retorno, ou com uma chamada telefônica, ou com uma mensagem escrita, ou com um áudio. Vamos então, por favor, na página 17. Página de número 17. Página 17. Estamos falando sobre a cultura sumeriana. Já entendemos um pouquinho, né, esta cultura, falamos um pouco da escrita, a famosa escrita cuneiforme, falamos um pouquinho dos reis antediluvianos e agora vamos nos concentrar na pessoa-chave da cultura sumeriana. Parece até engraçado, entre aspas, engraçado, né? Na verdade, não tem nenhuma graça, mas assim, no sentido de que é muito chamativo. Quem é a pessoa-chave dentro da cultura sumeriana? Abraão. Abraão. Impressionante isso, né? Abraão é o único personagem da história da humanidade reconhecido por 3 religiões. Se você quiser escrever, é bem interessante. Abraão é reconhecido pelos Judaísmo, islâmicos, pelos judeus e pelos cristão. cristãos. Então, Abraão é o único personagem da história da humanidade que é reverenciado, respeitado, estudado, com uma referência histórico-religiosa de parte de 3 religiões: islamismo, que são os muçulmanos, pelo judaísmo, né, e pelos cristãos. Então, não poderíamos passar por alto, falar um pouco do pai E as de três maiores muitas. religiões, né, professadas no mundo, né? Exato, são as 3. Haja visto que temos uma quarta aí que está crescendo numa proporção avassaladora, que é o espiritismo, né? Não vamos entrar aqui em seitas e heresias, porque essa matéria já foi estudada, mas se você está
fazendo pesquisas atualizadas, o Brasil, no final do ano passado, em dezembro, metade de dezembro, segundo a Unesco, ganhou o ranking de ser o país mais espírita do planeta Terra. Yes. Dos 330 milhões de habitantes que tem o Brasil, 63% da população brasileira é espírita. E curioso, Olha, mesmo sendo o indivíduo católico apostólico romano, ele professa duas religiões ao mesmo tempo. Então é o católico de fachada, mais o espírita de Que diz de confissão aberta. verdade. É, verdade. é assustador isso. Então, são 63% da população do Brasil hoje é espírita, fazendo do Brasil o maior país espírita do planeta. Em segundo lugar está a França. Em terceiro, o Canadá. Em pasme, aqui, os Estados Unidos, somos o quarto país mais espírita do planeta Terra. Então, que Deus tenha misericórdia, né, dessas nações que estão dando espaço para o espiritismo ganhar muito espaço. Mas vamos falar de Abraão. Qual a importância deste personagem dentro da história da humanidade? Vamos começar pela cidade de Abraão, Ur dos Caldeus. Está aqui na apostila, página 17. Ur, segundo a história, não tem uma existência relacionada com o período patriarcal. Isso é um grande engano, né? Eu ouço pastores renomados relacionarem a cidade de Ur dos Caldeus com o período patriarcal, ou seja, fazem uma costura de Ur para dentro de Abraão. Isto é completamente equivocado, isto é completamente errado. E sabe por quê? Porque esses pastores, ainda que sejam renomados, celebridades, eles não têm uma noção de profundidade a nível de história, geografia e, pior, de arqueologia. Então, para fazer esse tipo de declaração, é necessário, faz-se necessário, ter pelo menos uma noção de geografia, uma noção de história geral e uma noção de arqueologia. Aí sim, muda de figura o assunto. Do contrário, são ministradas, ensinadas, pregadas inverdades de tamanho calibre que o povo aceita como fossem verdades. Então, muito cuidado com certas declarações que muitas das vezes costumamos ouvi-las nas redes sociais só porque partem de homens famosos, homens célebres, né? Homens que têm milhões e milhões de adeptos nas redes sociais. Então temos que ter bastante cuidado com o que nós ouvimos e da parte de quem. Tudo tem que ser realmente muito filtrado. Mas vamos lá. Em 1850, W. K. Loftus visitou o sul da Mesopotâmia, uma colina chamada Tel el-Muqiyah. Ali encontrou as ruínas de uma torre edificada com tijolos. Lembra-se que eu mostrei uma ilustração para vocês de um zigurate? Essa torre era um zigurate. Em 1856, Rawlinson, numa das esquinas deste zigurate, encontrou uma inscrição de Nabonido, que reinou entre 556 e 538 a.C. Essa inscrição dizia: esta torre pertence a Ur-Nammu. Em 1918, H. Uller realiza escavações no Tel el-Muqiyah e um pouco mais distante em Ubaid. Em Ubaid, ele encontra referência da cidade de Ur e também a indicação da primeira dinastia de Ur, que data 3000 antes de Cristo. Meu Deus! É a terceira dinastia, é justamente a de Ur-Namur, 2200 antes de Cristo. Importante colocar isso em mente.
Abraão não viveu dentro desse lapso de tempo, nem em 3000 antes de Cristo e muito menos 2200. Isso é o grande erro que estes ministradores, líderes, pastores bem intencionados fazem esse alinhavo, esta relação de Ur dos Caldeus com Abraão. Não, Ur veio antes, muito antes, 1 milênio cerca antes de Abraão. E vamos entender isso aqui agora. Ó. A peregrinação de Abraão. Foi encontrada uma pintura em Beni Hassan, que fica à margem do rio Nilo, a 400 quilômetros ao sul da cidade do Cairo. Nesse desenho se encontra a figura de um grupo de semitas visitando o Egito, que são liderados por um homem chamado Absha. Olha que interessante, equivalente ao Abraão bíblico em 1800 a.C., que justamente corresponde ao período de Abraão. Então anotem aí, o período no qual viveu Abraão foi perto de 1800 a.C. E entenda que este nome Abraão, ele é ugarita, é um nome ugarita daquela região da Suméria. E é completamente normal que nomes estrangeiros dentro de uma outra cultura ganhem modificações linguísticas, né? Como Abraão vem de Abraham ou Abram, tá? Do ugarita, que depois ele é vertido para dentro do hebraico. Mas a bicha é o idioma copta, muito falado naquele tempo dentro do Egito. Além do egípcio, falavam-se dentro do Egito 6 diferentes idiomas. E Absha é a forma copta, um dos idiomas do Antigo Egito. Então aqui nós temos a prova que Absha, ou Abraão, existiu, porque ele foi registrado também pela cultura egípcia. Virando a página. O período patriarcal. Documentos relacionados com o período patriarcal. Agora vamos entender o período patriarcal. Quando começa o período patriarcal? Com Abraão. Guarde isso. O período patriarcal começa com Abraão. Um dos mais importantes documentos desse período é o Código do Rei Hammurabi, de 1850 a.C. Antes da lei de Hammurabi existem leis da cidade de Escuna, leis de Lipit Star, leis da cidade de Nuzi. Isso aqui é uma completa loucura. Cerca de 18.000 documentos. E leis da cidade de Mari, cerca de 25.000 documentos. Alguém me perguntou algum tempo atrás, pastor, esse camarada aí, ó, Hammurabi, por que ele foi tão importante? Você pode pesquisar no Google, e eu vou passar para vocês algumas fontes de pesquisa na arqueologia bíblica, que, claro, vai ajudar vocês na execução do trabalho. Como os slides. Alô, os slides que nós postamos, você também tem que salvá-los. Ali é outra fonte boa, muito boa, de pesquisa que vai lhe ajudar na realização do trabalho, da tarefa que nós já temos estabelecido. Mas a pergunta é, por que Hammurabi, o rei Hammurabi, se tornou tão importante? Resposta: é o primeiro político da história antiga, ou seja, porque ele era um rei que se tornou um legislador. O que é um legislador? Ele trabalhava com elaboração de leis. Não era normal para os reis elaborarem códigos de leis. Os reis, eles tinham um foco político.
Hammurabi não era apenas um político, mas era um legislador nato. Então ele criou uma cadeia fantástica de leis, leis tais que passaram a exercer uma fortíssima influência na cultura ocidental. Exemplo: leis trabalhistas, Código Civil e Criminal. Tudo isso é oriundo, tem base no Código de Hammurabi, para vocês verem a importância desse indivíduo que marcou a história da humanidade. E alguém me perguntou algum tempo atrás: a Bíblia fala alguma coisa de Hammurabi? Sim. Agora anote: Hammurabi é o nome ugarita. A Bíblia não se obriga a traduzir ou passar, aliás, literalmente os nomes semíticos ou ugaritas. A Bíblia ela está aberta para trazer traduções. E vamos lá em Gênesis, capítulo 14, e eu vou mostrar a vocês aonde está Hammurabi. Como é que é? Claro, a maioria não sabe disso. A maioria esmagadora, e nem pastores. Porque quando você lê Gênesis, você tem que ler com a lupa da geografia, com a lupa da história geral e com a lupa da arqueologia. Oh, agora você está entendendo. Uma das funções do estudo da arqueologia bíblica, ela trabalha como uma lente de aumento e te revela e mostra coisas que normalmente não enxergamos com uma simples leitura. Gênesis capítulo 14, versículo 1. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Kedorloamer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Se você pega essas localidades, presta atenção que isso aqui é importante demais. Nos slides tem mapas que mostram detalhes destas localidades. Olha as localidades que eu estou mencionando, que o texto, aliás, aqui está mencionando. Ó, Sinar, Elassar, Elão, Tidal e Goim. Isso aqui é interessantíssimo. Tudo concentrado ali na Suméria e Mesopotâmia. Tudo concentrado. Agora, dessa lista aqui, a que nos mais chama a atenção é o nome Amrafel. Anote aí. Quem é Amrafel? Hammurabi. Uau! Porque Hammurabi, repito, é o nome ugarita. Amrafel é o nome hebraico. Quem escreveu o livro de Gênesis? Alguém se lembra? Moisés. Moisés. Então Moisés tinha que escrevê-lo em hebraico, não em ugarita. Oh! Porque ninguém ia entender a linguagem ugarita dentro do Pentateuco. Vamos entender isto, irmãos. Ninguém teria obrigação de entender o idioma ugarita dentro de um manuscrito escrito em hebraico. Como Moisés era versado, estudado, erudito nas múltiplas ciências do Egito, lembra-se disso? A carta aos Hebreus nos fala que Moisés, como príncipe do Egito, ele se preparou de uma maneira espetacular, que ele tinha um conhecimento da astronomia, da geopolítica, de todas as ciências daquela época. Se nós usássemos a expressão que a garotada usa hoje, Moisés era o cara. He was the guy. Pensa no homem preparadíssimo. Tanto que a história geral e a arqueologia já encontraram documentos escritos redigidos pelo rei Sete I, demonstrando o desejo de Sete e que Moisés poderia ser o seu sucessor. Mas o que entrou em choque é que Moisés era filho adotivo. E os egípcios tradicionais ortodoxos, muito religiosos,
ainda não aceitavam a ideia de um filho adotivo de Faraó assumir o trono do Egito. Tanto que também aí entra um propósito divino, que Moisés não foi chamado para ser governador do Egito, nem muito menos rei, como foi José, mas para ser o libertador. E a prova é que, anos depois, quem sucede a Sete I, para quem não sabe, Sete I foi o faraó que ordenou a matança das crianças. Estão lembrados? Está lá no início do livro do Êxodo, certo? Então houve uma matança terrível das crianças hebreias e esta matança foi perpetrada ou orientada ou ordenada pelo faraó egípcio Seti, se escreve Seti, primeiro. Mas a Bíblia não fala o nome dele? Claro que não. A Bíblia não é obrigada a mencionar fatos históricos em detalhes, mas a Bíblia traz o fato ou traz os acontecimentos históricos. Então, Sete I foi o faraó que ordenou a matança dos meninos ali no Egito. E Ramsés II é o faraó que fez a vida de Moisés e da nação de Israel quase que impossível para que eles não saíssem do Egito. Então, Ramsés II, porque esse título Ramsés é muito comum na dinastia da história do Egito. Teve o primeiro, teve esse que é o segundo, o do Êxodo, terceiro. Existiram 7 Ramsés na história do Egito. Mas não vou entrar nesse detalhe, porque o nosso foco aqui é Abraão. Então, Abraão, queira ou não, ele marcou muito forte também a trajetória da história do Egito. E aqui eu estou mencionando, né, que Hammurabi, dentro do texto bíblico que acabamos de ler, que é Gênesis 14:11, é Amrafel. Vamos ali então ao descobrimento desta cidade, Mari. Pastor, só um minutinho. Eu aprendi um Sim, pouquinho também que o Rafael é o Nirod. Nirode. não procede, não procede. Né? Então, Histórica e arqueologicamente, não, essa versão, infelizmente, ela é propagada nas redes sociais e até em alguns livros de história geral, mas não procede, porque quando você sincroniza com as escavações arqueológicas, o relato bíblico ligado a Hammurabi e Amrafel se sincronizam, mas não com Nimrod. Nimrod vem 485 antes de Amrafel ou de Hammurabi. Aí temos esse detalhezinho da cronologia, entende? Então Nimrod vem quase 500 anos antes de Amrafel. Até mesmo na narrativa bíblica, Nimrod aparece lá no capítulo 11 de Gênesis. Então nós deduzimos que entre o capítulo 11 e o capítulo 14 de Gênesis transcorrem perto de 500 anos, 5 séculos, né? Então, dentro do Nimrod judaísmo, sim. Né? Dentro do judaísmo, sim. Eles é, afirmam que ele há problemas de cronologia. Eu sei, tenho noção disso, até mesmo quando se lê o Talmud, com certeza você deve conhecer o Talmud, ok. nós vamos encontrar erros de cronologia grosseiros. Não de fatos, mas de cronologia, ou seja, do fato situado devidamente no tempo e no espaço. E aí que a arqueologia entra para situar no tempo e no espaço, né? Porque a arqueologia se preocupa em dar a precisão do fato dentro da história e a localização geográfica. Então, esta versão que a senhora ouviu falar e conhece no judaísmo, eu tenho 4, 5 livros aqui atrás de mim que falam exatamente isso, mas isso não procede histórica e arqueologicamente, porque há um vazio, né? Há um vácuo, há uma lacuna de 485 anos, né? Então temos que ser fiéis, né? Tanto à geografia como, consequentemente, à história. É certo, como está aí, como acabamos de ler em Gênesis 14:1, que Nimrod tinha ligação com Sinear. Isso não temos dúvida, porque ele fundou Sinear,
não é? Que na verdade é Babilônia. Sinear depois, com o tempo, mudou de nome, se tornou Babilônia. Oh! Então a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, se você quiser anotar, ela foi fundada por quem? Por Nimrod, nas colinas de Sinear. Aí a arqueologia bíblica começa a nos dar uma localização mais exata no tempo e no espaço, juntamente com a arqueologia. Mas vamos então adiante ao descobrimento de Mari. Em 1933, um árabe beduíno encontrou uma estátua sem cabeça numa região chamada Tel Hariri, ao norte do Eufrates. Um arqueólogo francês, André Parrot, por causa desta estátua, inicia escavações no Tel Hariri, encontrando dois templos. Olha que loucura isso aqui. Um dedicado ao deus Dagon. Nele havia uma lista dos deuses daquele lugar. Outro dedicado à deusa Istar. Nele havia uma lista dos reis daquele lugar. Eram nomes semitas. Anrafel é um nome hebraico, consequentemente um nome semita. E a Bíblia é fiel em trazer nomes semitas. Em 1934, na continuidade das escavações do Templo de Star, encontrou-se uma inscrição e nela o nome da cidade, Mari. Outros descobrimentos. Templo de Ninizazá. Encontrou-se colunas de pedra como altares que lembravam uma divindade, Mashebah, influência israelita. Olha que coisa interessante. No tempo da apostasia, o templo de Dagon encontrou-se colunas de madeira como símbolos para adoração, chamadas Asherim, influência israelita do período de apostasia. Lembra-se que Dagon era uma das muitas entidades reverenciadas por qual povo? Alguém está lembrado? Qual é o povo que reverenciava Dagon? Não se Esqueci. Não é lembra? o romano, é os gregos. Não. Lá atrás ainda. Não. Irmãos, vocês não estão se lembrando? Agora eu estou um pouco assustado. Ou vocês estão lendo a Bíblia e não estão prestando atenção nos detalhezinhos. Na verdade, isso não é um detalhezinho, não. É um detalhe que salta aos olhos. Filisteu, Em pastor? Filisteus. Oh, Deus! O coração estava aqui, ó, já dando. Estava latejando dentro da minha boca. Velho. Será possível que o povo está deixando de tomar ginkgo biloba e está pagando tudo? Só por causa disso, irmão Wellington, lhe dou 50 pontos, por favor. Meu Deus, É, filisteus. Não pode ser esquecido isso. Meu Deus. Se você acidentalmente esqueceu-se disso, leia o livro de Juízes, leia o relato que envolve Sansão. E aí você vai se lembrar assim, ó. Ou não estão mais lembrados? Isso é importante. Isso não pode ser esquecido, tá? Parabéns, irmão Elton. Realmente tomou um bom Red Bull hoje e ó, ligou a memória. Ligou a memória. Anotaram aí, então? Os, os filisteus estão intimamente relacionados com o deus Dagon. Não estou afirmando que era o único deus dos filisteus. Não, os filisteus tinham muitos. Mas uma das principais entidades ou divindades dos filisteus era Dagon. Dagon também era reverenciado pelos amonitas, pelos edomitas, pelos fenícios e pelos moabitas. Então, Dagon não era um deus exclusivo de um único povo, entendam? Tá? Mas o povo que mais se destacou na adoração de Dagon, sem dúvida, né, pela história e pela arqueologia, foram os filisteus. Vamos lá então. Palácio de Zinri-Ilu. Foi encontrado um arquivo de cerca de 25 mil documentos com registros da era patriarcal. Lembre-se, quando falamos de era patriarcal,
não só envolve Abraão, que se quiser anotar em algum lugar da apostila, porque lá nos exercícios que vocês vão trabalhar com as tarefas, vai aparecer uma perguntinha, uma questão que vai querer mexer com a cabeça de vocês. Mas eu vou aqui dar algumas dicas para vocês se lembrarem. O período patriarcal, ele não apenas estava vinculado à pessoa de um só indivíduo, ou seja, Abraão. Mas quando falamos período ou era patriarcal, de quem estamos na verdade falando? De três pessoas que se destacaram fortissimamente. Uma delas foi Abraão. E as duas outras? É fácil. Abraão, Isaac e Jacó, aí só pode ser, né? Isto! Fácil demais, mas às vezes dá uma amnésia das grosseiras. Abraão, Isaque e Jacó. Nunca se esqueça disso. Quando se fala na arqueologia ou na história ou na geografia bíblica de período ou era patriarcal, estamos falando do período de tempo que envolveu a vida de Abraão, Isaque e de Jacó. Os arqueólogos destacam uma expressão pela qual acreditam que o povo de Mari se identificava com os israelitas. Olha lá na página 19. Beni-Yamini, Benjamim, filho do sul. Olha que interessante. Beni-Yamini, essa é a forma hebraica, não é? Que a tradução literal no Ugarita quer dizer filho do sul. Aí nós temos os costumes patriarcais, né? Nós estamos dando aqui um panorama geral e depois vamos nos concentrar um pouquinho em cima da pessoa de Abraão. Propriedade era inalienável, ninguém mexia, ninguém dividia, ninguém questionava, porque era algo de maior importância. Sistema de adoção, como é que funcionava o sistema de adoção nos costumes patriarcais? O proprietário de muitas terras, sem filhos, poderia adotar um herdeiro. Este herdeiro, olha que curioso, poderia ser uma pessoa livre, poderia ser um escravo ou poderia ser um parente. Olha, bem diferente do sistema puramente hebreu. Puramente hebreu. Lembre-se que Abraão não era hebreu, era ugarita. As raízes hebraicas começam a desabrochar a partir de Isaac e melhor consolidadas na pessoa de Jacó. O adotado deveria servir ao dono e conceder-lhe um sepultamento digno. A propriedade era demarcada por terafins. Estão lembrados dos terafins? Rebeca fez de tudo e roubou do seu pai. E a palavra terafim do Ugarita quer dizer deuses da propriedade. Oh, agora estamos entendendo. Por que Rebeca roubou os ídolos de seu pai? Por despeito. Porque a mulher não tinha direito à herança. Escute essa. As mulheres não tinham direito à herança. Sejam elas ugaritas, semitas, sejam elas hebreias. Não tinham direito. Pelo menos até aquela parte da história. Daí Rebeca se sentiu ultrajada, inferiorizada e decidiu dar o golpe, vamos assim dizer essa expressão, o golpe do baú. E deu. E deu. Roubou os ídolos de seu pai, sentou em cima deles e fingiu, simulou que estava menstruada. Lembra-se disso ou não? Quem se lembra desse texto? Fingiu que estava menstruada, usando a expressão: eu estou no costume das mulheres, pai. Então, não se irrite comigo porque eu estou aqui sentadinha. Claro, ela estava em cima, né? Tipo uma Mas aí galinha. eu fico sem entender por que que ela pegou esse Deus da propriedade, sendo que eles já estavam partindo dali com tudo. Tudo. Que propriedade é essa? Por quê? Era como uma escritura.
Ok? Naquele tempo dos patriarcas, não a escrita ainda, entenda isso, a escrita ainda não havia ganhado desenvolvimento. O desenvolvimento da escrita começa a vir à tona 500 anos depois, que perto de 1200, 1100 antes de Cristo, já no governo de Saul, Davi e Salomão. Até mesmo no período dos juízes, a escrita entre os hebreus era um tanto desconhecida. Ela já estava sendo desenvolvida entre os sumérios, entre os ugaritas. Mas nós estamos falando aqui do período um pouquinho mais atrás, 1700 antes de Cristo, que como não havia escrita, não havia pergaminhos, não havia rolos, não havia uma documentação tipo papel ou tecido vegetal ou o que seja que declarasse direito de propriedade. Então, o que determinava o direito de propriedade? O que dizia que fulano tinha tais e tais e tais terras? Ídolos. E estes ídolos ali dentro da sociedade patriarcal daquela época eram os terafins. Então, os terafins determinavam a quantidade de terras, de propriedades que o seu possuidor as tinha. Como está no plural, terafins, então se entende que eram mais de um ídolo. Os arqueólogos já encontraram de uma única família ugarita 37 terafins. No caso aí de Rebeca, creio que não tenha sido muitos, porque do contrário ela seria descoberta ali, ó, no flagra. Possivelmente eram 2 ou 3 que ela poderia Pastor, acomodar, né? Sim, mas quem roubou o pai não foi Raquel, a que casou com Isaac? sim, foi Raquel, porém, alguns eruditos na história assinalam que também Rebeca fez algo parecido. Por isso que eu estou mencionando Rebeca, mas no texto bíblico nós vemos Raquel, tá? Ok. Mas se a senhora analisar dentro de relatos históricos, pelo fato que tinham a mesma linhagem cultural, acredita-se que também Rebeca tenha feito algo parecido, embora nada registrado na Bíblia. O registro bíblico aponta unicamente para Raquel, ou Tá. seja, era um costume ugarita que ainda estava entranhado na recém-elaborada nação hebreia. Esses costumes ugaritas caem por terra a partir de Jacó. Anotem isso. A partir de Jacó, a nação hebreia começa aos poucos ganhar desenvolvimento, ganhar corpo. E a nação de Israel se torna uma nação, anotem isso aí também, que não está na apostila, quando Josué introduz o povo na terra prometida. Então, historicamente falando, quando é que nasce a nação de Israel? Histórica e politicamente, quando Josué introduz as 12 tribos na terra prometida. Então, quer dizer que antes de Josué introduzir as 12 tribos, Israel não era ainda uma nação geopolítica, ou seja, formada no plano geográfico e formada no plano político. Ela estava se desenvolvendo, amadurecendo no plano religioso, ok? No plano histórico e no plano cultural. E tudo isso, meus irmãos, é explicado amplamente pela arqueologia bíblica. Olha a importância da arqueologia, porque a arqueologia ela olha para dentro da geografia, para o espaço e olha, não é, para a história, para o tempo. Então a arqueologia é a combinação do tempo e do espaço que se deram as narrativas, os acontecimentos, e aí incluem-se as narrativas bíblicas. A adoção, olha só, ainda falando dos terafins, era escrita num tijolo e este era colocado na entrada da cidade. Olha só. Então acredita-se que quando Raquel, naquele caso em particular, como narra a Bíblia, ela já sabia que o terafim estava onde? Num tijolo
provavelmente era um ídolo pequeno, de pequenas proporções. Talvez eram mais, claro, de um ídolo, eram 2 ou 3. E ela foi lá direitinho e tirou fora, certo? E ela sabia qual era o tijolo, sim. Consequentemente, ela ou ouviu alguém dizer é aquele tijolo, ou ela espionou até descobrir, no meio de vários tijolos, qual era o tijolo específico que continha oculto ou guardado os terafins. Documento de adoção. Agora vai ficar bem estranho isso aqui, olha. Este documento foi encontrado nas ruínas de Nuzi, por volta de 1935. Descrição do documento. Preste atenção, como isso aqui é curioso. Shurihla Ilu adota um jovem chamado Shenina. Ele, em vida, recebe uma porção da herança. Contudo, Shuriha e Lu tiveram um filho próprio. Este filho recebe uma porção duplicada e Shenina fica em segundo lugar. Shenina recebe como esposa uma jovem chamada Kelin Ninu. Se Kelin Ninu não tivesse filhos, ela mesma deveria procurar outra mulher para ter filhos com Shenina. Essa mulher deveria ser da terra de Lilu, expressão que significa moças servas. Por outro lado, a lei 163 de Hammurabi afirmava que essa moça não precisava ser necessariamente uma serva. Poderia ser de família ou de qualquer outra condição. Olha que interessante. Olha o nível de organização que o Código de Hammurabi já está estabelecendo na questão específica da adoção. E se você não sabe, os princípios de leis de adoção que temos nos Estados Unidos, no Brasil, na grande parte dos países ocidentais, é baseado em parte dentro da lei 163 do Código de Hammurabi. Olha que importante isso. Adoção da serva da esposa. É bem interessante. A continuidade do documento de adoção diz, olha lá, está na página 20. Por ocasião do casamento de Kelinknu, ela recebe como serva a jovem Ialampa. Se Kelinknu não tiver filhos, Shenina terá filhos com Ilampa. Muito interessante. É algo parecido, preste atenção, estamos lembrados? A lei do levirato. Como é que funcionava a lei do levirato? Alguém se lembra? Vamos lá. Bom, eu vou arriscar, não tenho certeza, não. Eu vou dar um exemplo de Ana e Penina. De Ana Certo. e. Não, do marido dela, esqueci o nome. É, como é que era o nome do marido de Ana? Estou esperando que a senhora se lembre. Oh, Jesus, santo Deus, esqueci agora. Alguém É, se lembra, meus irmãos? Alguém pode ajudar a irmã? Zacarias? não, mas não é Não, Ana, não, não. não. A da Ana, Deixa Ana e Zacarias Penina. quietinho. Deixa Zacarias quietinho em 4 antes de Cristo, minha irmã. Ah, Nós outra estamos, Ana. nós A Ana e estamos falando Penina, de qual que é o nome do marido 1360 dela? antes de Cristo. A Ania Penina É o nome do marido das duas. Como é que é? Esqueci. Meus irmãos, que é lá no curioso, vocês começo não. da Bíblia. Em Samuel. Mas eu Claro, esqueci. primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo. Mas eu esqueci. Se eu posso olhar na Bíblia? Ninguém se lembra sem Nossa, que olhar? É a minha Eu vergonha. pergunta. esqueci, Ninguém se pastor. lembra Mas é sem medo de olhar? falar errado. Foi o Elcana. Elcana. Eucana! Ô, irmã Eucana. Maria, irmã Bandeirinha, eu quero acreditar que a irmã Maria Bandeirinha não leu. Se não Ah, leu, Não, não, Eucana. a senhora leu o seu som. não. É uma das histórias que eu gosto muito e já preguei sobre ela. Não, eu Cinquentão para a também já, senhora, só que eu cinquentão, esqueci. cinquentão para a senhora, pronto, tá aí. Amém. Eucana. Amém. Eucana, Eucana. Eucana, parabéns, irmã Maria Bandeirinha. Pastor, Memória como é que está foi a funcionando. pergunta que o senhor fez aí para a gente responder? Como funcionava a lei do levirato? Eu pergunto porque a lei do levirato, ela se baseou em parte na lei 163 do Código de Hammurabi, com respeito à adoção.
Como é que Eu vou funcionava a lei do riscar, pastor, levirato? eu juro que eu não tenho certeza. Então, É, vamos lá. mas eu vou riscar. É o seguinte, por isso que eu queria lembrar o nome do Eucana. Segundo as histórias, bom, não sei se eu estou no caminho certo, né? Vamos lá, vamos lá. Segundo Midrash, se um homem, né, um casal fosse casado durante 10 anos e não tivesse filhos, né, depois de 10 anos ele teria o direito de casar de novo, que foi por isso que ele casou com Penina. Essa é a lei ou não? Não. Não, então estou fora. Eu acho, pastor, que era quando a pessoa virava viúva, ou viúvo, nesse caso. Começa por aí. Esse é o caminho. Mas vamos lá. Alguém pode completar essa definição? Eu estou um pouco surpreso, né? Porque isso é tão lido na Bíblia, tão Porque tem lido. uma história. O Sim, pastor, senhora. ela obriga o irmão a casar com a esposa, né? Do irmão que morreu, falecido. A lei Aí, obriga o irmão a se casar com a esposa com que o irmão era casado, Para continuar a continuar o casamento geração. lá. ou seja, a lei obrigava casar com a cunhada, Isso, correto. caso o irmão do camarada morresse. Isso. Para manter a semente, a Qual descendência, lei? Qual o que é o nome da lei aí? nome. Então, Levirar, essa é a lei do levirato. Liverato. Digamos, levirar. levirato. Levirato. Digamos que, um Pode exemplo, deixar que não esquece mais, não. irmão Wellington é meu irmão, é só um exemplo. É meu irmão em Cristo, claro, mas digamos que ele é o meu irmão consanguíneo. Ah, ele tem uma esposa. Eu estou solteiro ou viúvo, não é? Ele, como meu irmão, falece. Aí deixa a esposa na mão. A lei me obrigava, sendo eu solteiro viúvo, a casar com a esposa do irmão Wellington, ou seja, com a minha cunhada. Hum, na nossa cultura ocidental, é estranho demais você casar com a cunhada. Eu conheço casos, Eu até no meio também. evangélico. Eu também. Conheço casos Também. no meio evangélico. Não é normal. A Não, porque eles pessoa. interpretaram isso, Isto, achando que estava correto. isto. O pai da minha amiga, a mãe dela morreu e ele casou com a tia. Pastor, é a Eu mesma conheço. Ele, coisa que aconteceu com Boaz, quando com a Ruth, que ela precisou Exatíssimo. se casar com Boaz. Exatíssimo, exatíssimo. Mas lembrando que ali no caso de Boaz e Ruth, tinha um que tinha parentesco, o né? direito de resgate à frente do de Boaz, Ah, a menos daquele indivíduo abrisse mão. Foi o que aconteceu. Boaz sim. Para era o que o... quê do marido de Noemi? Ele era primo, o irmão, eu sei que ele não Isto, era era. primo, exatamente que o texto hebraico diz que ele era primo, Sim. mas tinha um camarada que estava à frente pelo direito, Mas ele não e ele quis. Ele não não quis. quis. É. Neste caso, a lei prescrevia que o próximo na sequência teria o direito de se casar com a viúva. Mas ali Então foi um tinha o direito de propósito. escolha. Exato. Mas ali foi um propósito de Deus. Interessante, né? Claro, com O, ca- certeza. o camarada que tinha o direito falou: "Não, essa eu não vou perder, Ruth, de jeito nenhum." Mas houve ali um tumulto, você se lembra? Houve um tumulto ali Sim. no meio da história que o camarada pegou o sapato e jogou revoltado no chão. Não, não tô fora. Aí vem Boaz e pega. E aí ele se torna, por direito sucessório, o resgatador. Remidor. Olha que curioso, né? Assim funcionava. Pastor, Gente, vai lá no Antigo Testamento, no Então, Pentateuco. então, nesse caso aí, essa lei do liverato, ela é mais como a lei do resgate, não? Sim, mas ela se baseou no Código de Hammurabi, que é Ok. interessantíssimo. É um tipo de pastor, adoção, entre aspas, né? Por que um tipo de adoção? A palavra adoção no Ugarita fala de resgate, de tomar posse de algo que se supunha ou se supõe ter algum direito de domínio ou de transferência legal. É esse ponto que eu quero chegar, que a influência do Código de Hammurabi foi tão forte, que atingiu determinados pontos da lei. E claro,
teve uma permissão de Deus, sem dúvida nenhuma. Se Deus não desse a permissão, a influência de Hammurabi jamais alcançaria, né, a lei do levirato e outras leis. É que o tempo não me permite, mas se eu tivesse mais 40 minutos, eu mostraria a vocês 18 leis do Antigo Testamento dentro do Pentateuco que estão ligados ao Código de Hammurabi. É impressionante. Pastor, Houve, sim, também fala no livro de Deuteronômio, se eu não estiver errada, no capítulo 25, fala também, se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar à porta da cidade e dirá: o meu irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. 100% correto. Assim funcionava. Assim funcionava. E se a Então, gente mais ou estudar. menos foi isso que aconteceu com o Exato, resgatador de Ruth, né? exato, exato, exato. E Exato. se a gente olhar na profundidade da temática, assim funcionavam os quesitos da Lei Deuteronômio. 163 do Código de Hammurabi. É muito vasto, eu estou só dando um curtinho resumo, porém, fazendo menção da influência desta lei dentro do contexto bíblico, que não deixa de ser impressionante, mas repito, claro, e não há dúvida nenhuma que Deus, o nosso Deus, permitiu uma certa influência, uma forte influência, embora Hammurabi era idólatra, era pagão, mas pensa num camarada inteligente, pensa num Steve Jobs daquela época, né? Um testa de ferro, um camarada de uma inteligência brutal. Deus não usa as mulas? Claro que usa. E usou uma mula chamada Hammurabi, pagão, idólatra, mas uma capacidade administrativa e legislativa fenomenal. E aí há uma adaptação do Código de Hammurabi dentro da lei do Levirato. Então, a lei do Levirato ela é nada mais, nada menos que uma adaptação dentro dos critérios divinos, de como esta lei regiria a moral do povo de Israel. Isso é simplesmente fantástico, fantástico. E a arqueologia bíblica desvendou tudo isso em um estudo de mais ou menos 800 a 700 anos. A herança dos terafins, continuando. Há um documento que trata da adoção de Ulu. Neste documento se estipula que o Ulu é herdeiro, olha só que interessante, é herdeiro, e como tal ele deve alimentar e vestir ao seu senhor até a sua morte. Ulu recebe a terra e os ídolos que representavam a herança. Ulu havia sido adotado por Nashwi. Existem 9 outros tijolos, onde se relaciona a propriedade com os ídolos. Então, isso aqui, irmãos, tem que ser considerado. Como isso aqui é impressionante. E tudo isto trouxe à luz o quem? A arqueologia, tanto secular como a arqueologia bíblica. Deixa eu mostrar rapidamente uma parte dos slides, que, repito, eu peço que vocês vão lá e deem uma lidinha, porque vai ajudar demais a vocês. Todos estão vendo aqui os slides? Todos estão vendo? Isto. Leva um tempinho para aparecer, depois já aparece. Perfeito. Esse aqui é um mapa que mostra as viagens de Abraão. Essa estrelinha aqui, estão vendo a estrelinha vermelha? Quem está Yes, vendo a estrelinha vermelha? todos É nós. Ur dos Caldeus. Abraão sai daqui e ele faz todo esse trajeto até chegar aqui, ó. Aqui é Canaã. Mas ele também vai ao Egito mais tarde e faz o caminho de volta. Agora observe que nessa trajetória tem duas cidades de grande peso, tanto histórico, geográfico, como arqueológico. Ur dos Caldeus e Arã. Vamos a Gênesis capítulo 11?
Gênesis Arã, capítulo Arã 11. foi aonde que eles pararam, né, a viagem na metade do caminho, porque eu estou lembrando Eu do quero outro mostrar mapa. algo a vocês que a maioria não percebe. Quando se lê esse texto, repito, a maioria não percebe. Não percebe o quê? Preste bastante atenção no que eu vou dizer. O livro de Gênesis parece ser um livro fácil de ler, entender e interpretar-se. Parte dele, sim, mas tem uma parte do livro de Gênesis que é difícil. Por que é difícil? Quem escreveu o livro de Gênesis? Todos nós sabemos. Moisés. Aí eu pergunto: Moisés estava presente dentro dos fatos narrados nos 50 capítulos do livro de Gênesis? Resposta: não. Não. Como então Moisés escreve o livro de Gênesis? Ué, mas foi passado Através para de ele também, duas né, pastor? fontes. Preste atenção. O livro de Gênesis é escrito através de duas fontes. Primeira fonte, pura revelação. Pura, purinha. É Deus falando e dizendo: escreve aí, Moisés. Escreve aí, Moisés. Escreve aí, Moisés. Sobretudo os primeiros 7, 8 capítulos de Gênesis. Revelação pura. A partir do capítulo 11, aí Moisés já tem em mãos o quê? Fonte documentada. Tabletas de argila com a escrita cuneiforme. Lembra-se na aula passada que eu mostrei a escrita cuneiforme? Aí chegam às mãos de Moisés inúmeras, os historiadores já descobriram isso, inúmeras tabletas confirmando a revelação de Deus. Seria algo assim: Deus revelava a Moisés, chegava eventualmente na mão de Moisés algumas dessas tabletas para confirmar a revelação da narrativa. Aí começa um pequeno problema. Qual o pequeno problema? Nem toda narrativa do livro de Gênesis é uma narrativa linear. O que é uma narrativa linear? Preste atenção. É uma narrativa que segue uma sequência no tempo e no espaço. Algo mais ou menos assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é, para título de exemplificação, ela é uma narrativa linear. Então, ó, 1, fato 1, 2, fato 2, 3, fato 3, 4, fato 4, 5, fato 5, 6, fato 6. Mas o livro de Gênesis tem alguns problemas em alguns capítulos. Trabalha da seguinte maneira: 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7. O quê? E esse problema está entre o capítulo 10 e o capítulo 25. Sobretudo, anote aí, entre o capítulo 10 e o capítulo 25 de Gênesis, há essa particularidade. Uma narrativa que começa seguindo uma sequência linear. De repente para e volta para trás. Para de novo, dá outra, 2 ou 3 voltas. E depois dá um salto no futuro, ou na narrativa na linha do tempo. Muita gente não entende que entre Gênesis capítulo 11 e capítulo 12 há um vácuo, há uma lacuna, anote aí, de 25 anos. Alô? Entre o capítulo 11 e o capítulo 12 de Gênesis há um vazio de 25 anos, há uma lacuna, uma brecha, e ninguém percebe. Quando você começa a ler e estudar os capítulos 11 e 12, aí a ficha cai. Mas se você faz uma simples leitura, você pode ler 10 vezes, 20 vezes, 60 vezes, a ficha não cai. Primeiro você tem que estudar a fundo o capítulo 11 e o 12. Agora eu vou mostrar para vocês algo que a maioria lê e não percebe. Vamos lá, capítulo 11 de Gênesis, versículo 23 em diante. Me acompanhe, por favor. Isso aqui é curiosíssimo.
E a arqueologia bíblica nos ajudou a interpretar esse texto. Gênesis capítulo 11, versículo 23. E viveu Zerugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e Ara. Cuidado! Alô? Cuidado! Aqui pode dar uma confusão se você não está prestando atenção no que está lendo. Repito, cuidado! Aqui dá um problemão se você, ao ler, não presta atenção nos detalhes. Olha, eu vou dar agora uma prova. Quem era aqui o pai de Abraão nessa história Naor. toda? É Terá. Terá. Quem era o avô de Abraão? É Naor. Naor. Guarde isso. Naor era o avô, foi o avô de Abraão. Agora, olha a confusão no verso 23. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. Estão percebendo aqui uma confusãozinha? É porque os dois têm o mesmo nome, né? Um Exatíssimo. dos filhos tem o mesmo nome do De avô. novo, Exatíssimo. pastor. Avô e neto, mesmo nome. Pode Uau! repetir de novo? Eu me perdi, pastor. Então, Versículo. Qual foi o... vamos encontrar a irmã Maria Bandeirinha, gente. Ela se perdeu. Vamos encontrar a irmã Maria Bandeirinha agora. Ó. Alguém estica aí a mão e segura, traz de volta a irmã Maria Bandeirinha. Ela não pode se perder. Gente, vai ser um prejuízo a gente perder algum de vocês, inclusive a irmã Maria Bandeirinha. Se nós perdemos a senhora, como é que eu vou dar satisfação ao seu esposo? Cadê minha mulher? Está perdida. Como? Lá na aula. Misericórdia. Então, pronto, irmã, se sinta agora pegada na mão de todos nós e a senhora agora deixou de estar perdida. Vamos lá, versículo 24. E Naor viveu 9 anos e gerou, perdão, 29 anos, desculpe. E Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, ele ainda não era Abraão, era Abrão, Naor e Arã. Qual é a confusãozinha no verso 26? Avô e um dos netos tem o mesmo nome, Naor. Perceberam ou não? Aham. Yes. Tem o mesmo nome. Então, cuidado, que isso aqui dá uma confusão terrível. Dá uma salada na cabeça. Vamos Pastor, partir para o. outra Sim, confusão também que não presta atenção é Arã como filho e Arã como a como cidade. cidade. Aham. Isto, maravilha. Olha a observação do texto, como é importante. Aparece 2 vezes a palavra Arã. Só que uma menção se trata do irmão de Abraão e a outra a cidade na qual eles pararam no que saíram de Ur dos Caldeus. Agora o negócio vai ficar mais confuso, versículo 27. Pois é, olha aí, pastor. Ele disse que Ah, não, pode ir, desculpa, passei na frente do senhor, me perdoa. Vamos lá, Pode ir. versículo 27. E estas são as gerações de Terá. Então aqui são as gerações de quem Terá gerou, ou quem Terá gerou. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Caramba, isso aqui é complicado. Se a gente não prestar atenção, a gente se enrola. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento,
em Ur dos Caldeus. Então, preste atenção aqui. Um dos irmãos de Abrão, chamado Arã, morre aonde? Ur dos Morre Meu nasce, né, Caldeus. Deus. pastor? Aí é onde Hein? vem a pergunta que provavelmente os outros dois não nasceram aí, ok? Porque Vamos lá, vamos esse, lá. Vamos lá, esse vamos lá. aqui nasceu e morreu. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é interessantíssimo. Versículo 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. Não, O pastor, só nome tinha da que mulher voltar de lá no Abrão era 28. Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, e pai de Milca e pai de Isca. Perceberam? Casamentos mistos entre familiares. Versículo 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Aqui era antes de se tornar Sara, porque originalmente ela se chamava Sarai. Agora a coisa fica bonita aqui, ó, no 31. E tomou Terá Abrão, preste atenção, isso aqui é fantástico. E tomou Terá Abrão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Aí tem muito detalhes, muito detalhes, muito detalhes. Aí tem não apenas um detalhe, tem um negócio que dentro da narrativa bíblica dá a impressão que não bate, E não bate, se encaixa. né? Parece que tem algo errado aqui. Porque olha só, a quem Deus deu a chamada para sair de Ur dos Caldeus? A quem exatamente? Como nós costumamos aprender. A quem? Abraão, Bravo. Abraão. Abrão, não Abraão, Abrão. Por favor, não se esqueça, ele não chamou a Abraão, chamou a Abrão. Lá na frente ele se torna Abraão, mas a chamada foi dada a Abrão. Mas o versículo 31 não nos diz isso. Hum? Aqui diz que foi Terá que sai, pega toda a família e vai para Canaã. Mas eles param em Arã. Como é que se explica isso? Fácil. Quando você estuda geografia, história e finalmente arqueologia, você descobre algo tremendo aqui. Terá era o patriarca da família. Se quiser anotar, anote, ou se quiser deixar no vídeo, porque está sendo gravado. Terá era o patriarca. Qual a função dos patriarcas ugaritas? Preste atenção. Eles tinham o controle absoluto de toda a família. Era como um chefe tribal. Não importa. Estava casados os filhos, casados os netos, casados os bisnetos, casados os tataranetos. Não importa. Se o patriarca estava vivo, ele tinha o controle absoluto. Ainda que a ideia de patriarca, a nível dos hebreus, começa definitivamente com Abraão. Mas lembre-se que também havia uma cultura patriarcal entre os ugaritas. Oh! Então a visão de patriarca que adotou Abraão, Isaac e Jacó é oriundo da cultura ugarita ou suméria. Oh! E Abrão era um sumério, ugarita. Nasceu em Ur, próximo do Golfo Pérsico, Caldeia, uma região ugarita e suméria. Muito bem. Então o texto aqui nos ensina que Terá era o patriarca. Mas peraí, pastor. Mas Deus deu a chamada para quem? Para Abrão ou para Terá? Para Abrão.
Mas o texto nos mostra Terá saindo com a família. Como é que isso se Eu explica? acho que Deus deu oportunidade a Terá, né, pastor? A verdade toda foi essa. Deus deu oportunidade a Se a Terá. senhora estuda a arqueologia a fundo, vai descobrir o seguinte: em Ur dos Caldeus se adoravam mais de 870 deuses. Uhum. Mais de oito. Era uma terra altamente idolátrica e politeísta. Deus fala com Abrão. Olha o susto do camarada. Quem está me falando? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Altíssimo. Eu sou o Deus Eterno. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Deus se revela a Abraão através de três nomes ugaritas, que se transformam depois em nomes hebraicos. El Shaddai, o Todo-Poderoso. El Elyon, o Deus Altíssimo. El Olam, o Deus Eterno. Abraão fica abalado. Uau! Então tu és o único Deus, o verdadeiro Deus. A Bíblia não dá narrativas do diálogo que houve entre Deus e Abrão. Houve o chamado e a revelação do Deus único e verdadeiro, Abrão, um politeísta, um idólatra. Preste atenção. O pastor, Isso é uma alguns historiadores dizem que Terá, ele era sacerdote de Nirod. Isso, Entendeu? aí que eu vou Então, chegar, aí que eu vou chegar, aí que eu vou chegar. Perfeito. Irmã está caminhando direitinho junto conosco. Vamos lá. Abrão chega para seu pai, sacerdote de Nimrod. Olha só, pai, o Deus único e verdadeiro se revelou a mim. Como é que é? Se eu estou falando é uma dedução. O que é uhum, uma dedução? É baseado em fatos históricos e em conexão com a Bíblia. Porque a Bíblia não dá detalhe de tudo. Concorda comigo? A sim. Bíblia não dá detalhes de tudo. Então agora vamos trabalhar com algo que chama-se dedução e ela desemboca no fato bíblico. Pai, o Deus único e verdadeiro se. Como é que você sabe que ele é o Deus único e verdadeiro? Ó, ele se revelou a mim como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se revelou a mim como El Elyon, o Deus Altíssimo. E ele se revelou a mim como Deus Eterno. Terá fica abalado. Que? Repete. Terá ficou tão impactado e que ele te mandou sair da nossa terra, da nossa parentela e ir para uma terra que ele está nos designando. Que terra é essa? Canaã. Aí entra o texto bíblico. Ô, E pastor, eu tomou. posso fazer uma colocaçãozinha, três aqui nesse texto? Esse texto eu já estudei demais ele, três colocaçãozinhas só. Três coisas importantes aqui. Sim, O senhor falou aqui no começo, mas aqui a gente está falando que Arã, né, que é um dos filhos de Terá, hum, ele nasceu no Ur de Caldeus e ele morreu lá. Então, provavelmente parece que ele foi um dos que nasceu e morreu lá. Bom, aí daqui na hora que chama aqui para poder ir até a Canaã, fala para Terá, peraí, pastor, que o meu telefone fechou. Eu não estou na Bíblia, eu estou no telefone, desculpa. tá, E vou lhe dar uma Bíblia de presente, de boa não, qualidade. tem cinco. Tem cinco aqui. Aí, pastor, no verso 31, ele diz: E tomou Terá Abraão, seu filho, a Ló, o filho de Arão, quer dizer que o Arão já tinha morrido, né? Então só sobrou Ló, né? E Sim, filho do seu filho, e Sarai. Outra observação aqui, que Naor não foi, ele ficou, com ficou ali. certeza. E Com a gente, mais certeza. tarde, a gente vai ver lá que quando Isaac, quando Abraão pede, como é que chama o empregado dele lá, para poder procurar Eliezer. uma esposa, Eliezer. pois é, ele foi lá, e quer dizer, se olhar lá também, a gente vai ver que é a mesma descendência de Naor, entendeu? Mais tarde. Per- Mas que é coisa simples, mas ajuda muito a gente entender o texto aqui. É, ele saiu de Ur de Caldeus para Canaã e eles pararam até Arã. Exato. Aí que é Olha para é um você negócio ver. interessante.
É. Eles pararam. Qual é a razão por que eles pararam? Número um, Terá tinha sérias dúvidas, embora ele foi impactado pela revelação que o seu filho tivera do Deus eterno. Ele parou ali. Segunda dedução, Terá nas suas dúvidas quis ganhar tempo e provavelmente queria convencer a Abraão da meia volta a volver, coisa que não aconteceu. Ficaram parados ali 25 anos. E diz a Escritura, e foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Harã. Agora observa o capítulo 12, como começa. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui é Deus lembrando o chamado que ele havia dado a Abraão. Porque eles 20, estacionaram tudo lá, né, pastor? Eles pararam ficaram ali. 25 Eles pararam anos. ali. 20, vocês estão anotando, gente? Eles ficaram parados em Ará 25 anos. Quem foi a pedra de tropeço? Terá. O nome Terá do Ugarita quer dizer cabra selvagem. Não cabra da peste. O cabra selvagem segurou Abrão. Oh! Aí na homilética a gente usa essa colocação, né? Quando a gente usa para pregar. Arã não é lugar para crente ficar. Arã é para passagem, é só passagem. O nosso destino é Canaã. Mas tem muito crente morrendo aonde? Em Arã. Mas quem tem que morrer em Arã é Terá. O nosso velho homem, a nossa carne, tudo que se opõe à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, dá um texto bonito demais se fizer Já essa preguei nesse aplicação. texto, viu? Olha, Já preguei nesse texto. Gosto muito. esse texto é top, embora tenha uma profundidade geográfica, histórica, arqueológica. Escatológica, em tudo quanto é coisa. Isso é tremendo, gente, é tremendo. E aí, mas já para fechar, Gênesis 12, 1 a 3 é o rechamado. O pastor lê o Deus, 4, o verso 4, que o verso 4 já emenda para a gente entender que eles pararam em Arã. Aí o 12, verso 4. 4. 12, 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de 75 anos, quando saiu de Arã. Tá vendo como é que é interessante esse texto? Oh, mas na verdade a maioria de nós lemos e passamos a leitura por cima. Nos detalhes, nos Não detalhes. observamos os detalhes. Irmãos, quantos estão percebendo esses detalhes? Quantos estão percebendo? Deus já havia dado um chamado a Abraão 25 anos antes, em Ur dos Caldeus. Mas como Terá era o patriarca da família, é o que tinha o controle, decidiu ele parar em Harã para ganhar tempo. Isso é claro, quando O estudamos pastor, a alguns cultura. comentaristas diz que ele, ali havia já uma família dele, Claro, entendeu? claro que tinha, claro E que tinha. provavelmente ele continuou na idolatria. É aquele Exato, crente, aquela exato. pessoa que tem um chamado de Deus, mas ele não muda. Ele continua Pronto. com os costumes antigos, Já está entendeu? pregando, meu Deus, já está pregando. Olha a pregadora Lúcia Miklos, meu Deus. Você está pegando esse gancho? Se não pegar esse gancho, está perdendo a oportunidade. Ô, pastor, uma vez o senhor colocou um mapa para nós bem melhor do que esse que o senhor colocou agora, porque daria para a gente ver bem melhor, porque o de Caldeus estava aqui embaixo. Eu Aí a vou gente chegar lá, vê. vou chegar. Eu tô indo devagarzinho, só estou preparando o terreno no emocional e no É porque psicológico esse de mapa aí tá vocês. meio pobrezinho, o outro o senhor pôs uma Não, vez, muito esse aqui é um bom. mapa de perspectiva. É Ah, um ok, mapa de perspectiva. ok. Ok, aqui temos um mapa satelital, tá? Aqui mostrando a trajetória dele de Canaã para o Egito, mas na próxima aula eu vou entrar com um pouquinho mais de detalhes. Aqui está mostrando as pastagens de Abraão, olha só, em Hebrom, e as pastagens de Ló em Sodoma. Olha os lados opostos. Então Ló estava lá embaixo do Mar Morto. Aqui o Mar Morto, estão vendo? Aqui o Mar Morto.
Já Hebron, aqui estava bonito demais, tudo verdinho. E aqui é tudo seco, porque Hebron é montanhoso, é pedregoso, é muito seco. Mas Abraão, ele conseguiu fazer pastagens ali. Aqui é a peregrinação de Jacó. Eu vou falar um pouquinho na próxima aula e vou mostrar um mapa melhor desenhado, mostrando a peregrinação dos três: Abraão, Isaque e Jacó. Isso aqui é somente para dar uma visão de perspectiva. Tá bom, gente? Isso aqui é só para vocês entenderem que a Bíblia traz essa dificuldade na interpretação no momento que eu leio o texto batido por cima e eu não me detenho nos detalhes, mas esses detalhes, quem nos traz à luz é a arqueologia bíblica. Gente, se até esse momento você desprezava ou ignorava a importância da arqueologia bíblica, e eu sugiro que a partir desta matéria você valorize a geografia bíblica. Posso dar uma dica aqui? Pastor, olha para você ver outros detalhes aqui no texto, que ele é riquíssimo, que ele ajuda a gente a entender todas essa dinâmica e esses detalhes que às vezes a gente não leu. Então, Gênesis 11, 12 diz o seguinte, não vou ler o 31 e 32. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, a mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur de Caldeus para ir à terra de Canaã e viveram até Arã e E habitaram vieram até ali. Arã e habitaram ali. Aí, olha o versículo 32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Depois da morte de Terá, aí Abraão se move em Ô, rumo a pastor, mas Canaã. não parece que não é. Parece que aqui, se o senhor olhar direitinho aí dentro da descendência de todos eles aí, quando a Terá teve os três filhos, ele estava com 75 anos, ok? Se a gente Sim. fazer a conta, ele, quando saiu do Ur dos Caldeus, ele estava com 140 anos. Então, ele, infelizmente, ele ficou lá, não sei lá quantos anos, que eu não terminei a conta, se ele morreu com 205, isso significa que ele ainda estava vivo, ele só não seguiu a viagem. Mas Ele ele morreu em Arã e 25 anos depois, eles ficaram parados em Arã. Entenda isso. Faz a conta depois com calma. Não, mas eu já fiz 20. essa conta aqui, tá? Eu já Mas eu fiz, vou mostrar, eu vou mostrar para a eu senhora que já a fiz conta e tem, refiz tem essa um outro continha aqui. resultado. Não, não. A senhora vai ficar mais assustada. A conta tem outro resultado. Vou mostrar isso na Porque próxima aula. 205 anos, menos 140, ele ainda viveu 60 anos lá, depois que Sim, Abraão sim. partiu. Mas tem uma outra Segundo coisa que a alguns, senhora ainda não segundo observou nesse alguns, texto. não, segundo Não tem. alguns historiadores, quando Isaac nasceu, o Bessa ainda estava vivo ainda. Pastor, ele não quis seguir a viagem. Essa é a diferença. Ele na- quis ficar em Arã. Aí é a diferença. Sim, mas tem um outro detalhe que eu vou entrar nos detalhes da próxima Ó, aula. eu já Um entrei detalhe. com o Kleber nesse detalhe aqui, mas ele não me deu resposta também, não. E eu tenho Não, certeza. não. É Aí eu porque tenho. já são 10 Pastor, horas e eu quero cumprir o que eu falei. Eu não posso me estender, mas eu vou. Vai ser o primeiro ponto que eu vou Detalhes que abordar na. ajudam, pastor, não é nem o número. É porque muitas das vezes a gente entende quando Deus chama, a pessoa estaciona. Deus deu Sim, ali, sim, Abraão ficou vivendo com eles ali, mas o Abraão, ele era diferente. E Deus sim, sim, reforça ali sim. o pedido, ele deixa a família em Arã e ele segue o chamado de Deus, como muitas das vezes nós precisamos deixar nossa parentela, nossa família. Vamos trabalhar bem isso na próxima aula para fechar esse circuito e pastor, aí nós vamos avançar um pouquinho mais, porque nós temos ainda muita água debaixo da ponte para correr. Uma o Maria senhor Bandeirinha. pode, o senhor pode só repetir para mim, quando no início falou que entre o capítulo 11 e 12 teve uma 25 anos interrupção. de lacuna, de espaço. 25 anos. Vamos falar isso com um pouquinho mais de detalhes. Não quero passar, já são 10:02. Passa Na de tempo. próxima aula nós vamos fechar essa questão e aí nós vamos falar do Israel no Egito e o Êxodo. Outra coisa que a arqueologia bíblica traz à tona
que nos ajuda a analisar com riqueza de detalhes. E a coisa mais impactante, e já vou adiantar algo, a geografia secular e até bíblica assinala que a viagem do povo de Israel, do norte do Egito até o Mar Vermelho, eles cruzaram a península do Sinai até chegar no local que hoje é conhecido como o Sinai. Mas, quando você lê a narrativa bíblica e a arqueologia prova, e um arqueólogo inglês já falecido chamado Robert Wyatt ensina diferente. A passagem do Êxodo não foi no Golfo de Suez, porque o Mar Vermelho tem dois braços. Do lado esquerdo, o Golfo de Suez. Do lado direito, o Golfo de Acaba. E a narrativa bíblica mostra claríssimo, saindo e cruzando o deserto de Sim, isto é, 460 quilômetros da rota que muitos criaram em mapas bíblicos. E a passagem do Mar Vermelho ele ocorre no Golfo de Acaba, caindo dentro da Arábia Saudita. Ou seja, o verdadeiro Monte Sinai não está no Egito. Como é que é? Mas o povão está indo para lá? Um erro da geografia, já desvendado pela arqueologia, porque restos das carroças de Faraó foram encontrados no Golfo, no fundo do Golfo de Acaba. Alguém sabia disso? Ou não? Não? Vou mostrar para vocês as fotos na próxima aula. Os restos, alguns dos restos dos cavalos, das charretes de Faraó, foram encontradas em 1997 no fundo do Golfo de Acaba. E mais, foi encontrada uma coluna do lado árabe comemorando a passagem do Mar Vermelho, datada do tempo do rei Salomão. Está tudo provado pela arqueologia bíblica. Isso é chocante. A mídia não fala disso de jeito nenhum. Sabe por que não fala? Porque é trazer a revelação da palavra de Deus. Que o que a Bíblia fala é verdade. Então a mídia ela coloca um manto, ela oculta isso. Como? Pastor, só uma pergunta. Tem alguma explicação bíblica ou histórica quando Moisés tocou com o cajado no mar? E muita gente fala que ele abriu no sentido onde estava Moisés, mas nós sabemos que ele abriu do outro lado na direção de Moisés, não foi verdade? Nós vamos falar isso Tem na alguma próxima aula. A senhora já está adiantando as cenas do próximo capítulo. Amém. Gente, venham preparados. Vai dar 4 nós na cabecinha de vocês. Porque a geografia bíblica tem esse a arqueologia bíblica ela tem esse objetivo, trazer à tona partes obscuras que costumamos ler, mas não analisamos a profundidade, só analisamos a superfície do texto. E a arqueologia nos leva. Eu gosto tanto dessa área, mas eu sou tão apaixonada, eu não sou igual o senhor, claro que não tem esse nível, não. Mas quando eu pego um texto, eu preciso me situar na época, no costume, sabe? Eu preciso viver aquele momento ali dentro E é o do correto para nós. Vamos fechar essa aula com essa frase. Se eu bem leio um texto, eu vou entendê-lo. Se eu entendo o texto que eu estou lendo, eu posso interpretá-lo corretamente. Guarde isso. Se eu leio bem um texto bíblico, consequentemente eu vou entendê-lo. E se eu entendo aquele texto bíblico, eu vou interpretá-lo corretamente. Esse é o massacrante problema de mais de 80% de nós cristãos. Lemos, mas não detalhadamente. Uma vez que nós não nos atemos, agarramos-nos aos detalhes, vamos ter problemas de entendimento. E os pode problemas provocar heresia, né? Porque você pega um texto. É isso, é aonde eu quero chegar.
E no momento que eu pouco entendo ou entendo mal, eu mal interpreto. E no que eu mal interpreto, sem querer, não é proposital, eu É, gero uma heresia. sim, Gente, verdade. se Deus não falou com você nessa noite, eu vou ter que fazer o apelo. Posso fazer uma pergunta? Não é apelo, Sim, não, é pergunta, por favor. Faz apelo para ela. É. não, quando Não, a aqui, pastora Priscila levantou a mão, né, ela quer fazer o faz tempo apelo que eu para tô nós, não aqui. tem, não tem Faz problema. tempo que eu tô aqui com a mão levantada. Por exemplo, o senhor falou sobre o Golfo do Ágape. Ele fica onde? Deixa eu abrir o Se mapa não é aqui. no Me permita, Egito. então. Se não é no Egito que o senhor falou. Deixa eu abrir o mapa, então. Me permita, então, me dá um tempinho que eu vou abrir o mapa? Claro, é porque Isso. acho que é interessante a gente ver visualmente. Ó, essa é a Obrigada. Península do Sinai. Geograficamente, Mar Vermelho é isso aqui, ó. Ó, isso aqui é Mar Vermelho. Este lado aqui, estão vendo a minha mãozinha passar? Esse é o Canal de Suez, ou Golfo de Suez. Na verdade, o Canal de Suez está aqui, e tudo isso aqui, ó, essa extensão que está correndo aqui a mãozinha, chama-se Golfo de Suez. O Golfo de Acaba é esse aqui. Os mapas bíblicos mostram, ó, segue a direção da minha mãozinha. Sai daqui, terra de Gósen, cruza essa parte norte do Golfo de Suez com uma passagem do Mar Vermelho, e aí desce até o Sinai. Aqui é o Monte Sinai tradicional. Quando então o povo começa a rodar. Roda, 40 anos. Depois de 40 anos, sai por aqui, atinge a cidade de Cádiz Barneia e chega lá em cima, atravessa pela direita, pelo leste, o Jordão e aí toma posse de Canaã. Mas, na verdade, eu vou mostrar para vocês, na base da arqueologia, que a verdadeira passagem sai daqui, ó, do mesmo lugar. Só que ao invés de cruzar aqui, ó, estão vendo aqui? Cruza a parte norte da Península do Sinai, que é o chamado deserto de Zin, e vai até aqui, onde eu estou passando a mãozinha, que é a chamada Praia de Nuveiba. E é aqui que acontece o cruzamento do Mar Vermelho. E o Sinai é exatamente aqui. Vou mostrar para vocês em um outro mapa em riqueza de detalhes. Já está se esperando que nos próximos 2 a 5 anos os livros de geografia bíblica já mostrem a exata trajetória do Êxodo. E eu vou mostrar a vocês fotos totalmente comprovadas. Uma coisa, a revista Geográfica Universal, National Geographic Magazine, de 2003, tem essa reportagem riqueza de detalhes. Eu sou colecionador da Ô, National pastor, você ouviu Geographic. dizer que teve um terremoto na Grécia, de 6 pontos, não sei o que, escala, lá, que foi sofrido até foi sentido em Israel? Sim, sim, estou ciente disso. Eu Uau! estou fazendo algumas investigações. É só um comecinho de algo novo que Deus vai trazer à tona, não é? Porque Deus está sacudindo a terra nesses últimos tempos e trazendo à superfície coisas que estão enterradas que testificam da veracidade do mais maravilhoso, do mais impactante, do mais glorioso livro de todos os tempos. E vocês sabem que livro é esse? A Palavra de Deus, que traz dentro de si aparentes segredos que não deveriam ser para nós segredos, mas é uma riqueza maravilhosa de geografia, história e, diga-se de passagem, de arqueologia bíblica. Gente, espero que Deus tenha falado conosco de alguma forma. Se não, nós vamos fazer o apelo, se não hoje, na próxima aula. Vamos Pastora agradecer a Priscila Deus? começou aí, ó. Ela começou, mas tá certo. Pastora Priscila já deu o pontapé inicial. Mas venham preparados, gente. Estejamos orando essa semana. Deus vai ministrar forte através da abordagem que estaremos fazendo na Amém. próxima aula. Matéria linda, gente. Matéria pena que poucos valorizam a arqueologia bíblica. Ai, Irmão Wellington, que está nos dando o ar da graça. Está mais bonito esse homem, olha só. Óculos. Não vou dizer Yves Saint Laurent, que eu estaria exagerando, né? Mas um óculos de Marajá, isso aí não é para qualquer um, não, gente. Não é Ah, como eu, ó. Usa um óculosinho meio michuruca, o irmão Elton tá com óculos de luxo, né? Está com o rosto de um homem grande. O irmão Elton, então, estará orando a Deus, agradecendo amém.
a Deus por esta aula. Estejamos orando, meus irmãos, uns pelos outros. Deus vai estar nos ministrando ainda grandemente através desta matéria. Nossa matéria terminará no dia 30 de junho. Vai ser o último dia de aula. São 7 aulas de arqueologia bíblica. Então nós vamos sugar o máximo que esta matéria tem a nos oferecer. É um conteúdo rico demais e vamos ficar mais ainda surpresos com as profundidades que essa matéria tem, apontando-nos para a palavra de Deus. Irmão Wellington, nos despedindo com a palavra de oração, por gentileza. Amém. Oremos. Seu Deus, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Agradecemos, exaltamos o teu santo nome, Senhor Deus. Somente o Senhor é grande, somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Obrigado, meu Pai, por esse momento que estamos aqui, meu Pai. Essas 2 horas, meu Pai, nós passamos aqui. Senhor Deus, Glória a Deus. uma aula, Senhor Deus, abençoada, Senhor Deus, diretamente do seu coração para nós, ó Pai. Aleluia. Eu agradeço pela vida do pastor Luiz Prestes, a família dele, Pai, essa vitória que teve na família dele com o filho, Senhor Deus. Glória a Deus. O nome Muito seja obrigado. exaltado, meu Pai, e engrandecido na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Pela vida de cada um irmão que está aqui presente nessa aula, Senhor Deus, é aquele que não Aleluia, pode Pai. estar, Senhor Deus. O Senhor venha sondar o coração deles, Senhor Deus, que ele venha, Senhor Deus, ver essa aula gravada, mas que foi uma aula maravilhosa, meu Pai. Uma aula, Senhor Deus, que nós aprendemos muito, meu Senhor Deus. E a próxima aula, eu tenho certeza, meu Pai, que vai ser melhor do que essa. Senhor Deus, Glória eu a lhe Jesus. peço pela vida de cada um irmão, meu Pai. O Senhor venha guardar e proteger aquele, meu Pai, que precisa de uma oração, aquele que está, meu Pai, num leito no hospital, Senhor Deus, que em nome Aleluia. de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer o melhor na vida deles. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo de Deus, meu Pai. Nos dê, meu Pai, uma semana abençoada e guardada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Não corra não, não corra não. Vamos ao nosso lema e fechamos tudo. Seriedade, 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 compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça e que É eu necessário que diminua. eu É diminua. necessário que ele cresça É e que necessário que eu ele cresça. diminua. É necessário diminua. que Ele ele cresça e que eu eu É necessário que diminua. ele E a cresça, Deus damos que o eu quê? diminua. A A honra, a honra e a glória glória. e o poder. Ó, beijão no coração de vocês. Deus Amém. os abençoe. Ótimo final de Amém. Deus segunda-feira. abençoe. Abençoada semana. Amém. Em Estamos nome de agarradinhos. 9 de junho. Não perca a 4ª Amém. aula de arqueologia bíblica. Deus vai nos Amém. sacudir com o que Amém. vem Glória por a aí. Deus. Muito obrigado. Amém. Deus os Deus abençoe abençoe. e fiquem ligadinhos nas nossas postagens. Muito obrigado. Amém. Boa noite, bom Amém. descanso. A paz do Senhor a todos. Senhor.